Você acreditaria se eu te dissesse que minha própria filha me bloqueou do telefone dela porque tinha vergonha de mim? Que ela me proibiu de ir ao próprio noivado porque meu jeito simples não combinava com o mundo de luxo que ela havia escolhido? Que ela literalmente levantou a voz para mim, sua mãe, dizendo que eu era dramática e que seria melhor mantermos distância definitiva? Pois é exatamente isso que aconteceu comigo, Beatriz. Uma mulher de 52 anos que dedicou a vida inteira a minha única filha, Larissa. Durante 23 anos fui considerada a melhor mãe do bairro. Aquela que se desdobrava em sacrifícios para dar o melhor para a filha. Aquela que pagava escola particular, fazendo malabarismos com o orçamento apertado. Aquela que nunca mediu esforços para ver minha menina feliz e realizada. Mas tudo mudou quando Larissa conheceu Juliano, um rapaz de família rica que a introduziu num mundo de luxo, aparências e status que eu jamais poderia oferecer. E foi nesse momento que comecei a me tornar invisível para minha própria filha. O que começou com visitas menos frequentes se transformou numa rejeição completa. Larissa passou a ter vergonha de nossa casa simples, dos móveis antigos, do fato de seu pai ser motorista de ônibus e eu ser dona de casa. Ela começou a nos esconder de seu novo círculo social, inventando histórias sobre nossa família, apagando nossa existência de suas redes sociais. E quando chegou o momento de seu noivado com Juliano, ela foi direta e cruel. Disse que seria melhor se eu e Roberto não fôssemos porque não nos encaixávamos no padrão sofisticado dos convidados. Imagine a dor de uma mãe ao ouvir isso. Foi aí que aconteceu o confronto. Pela primeira vez na vida, levantei minha voz para minha filha. Gritei tudo que estava entalado na garganta. A ingratidão, o desrespeito, a crueldade de descartar quem sempre esteve ao seu lado. E sabe o que ela fez? Riu. Riu da minha cara e disse que eu era manipuladora, que vivia numa bolha de pobreza e que ela havia conseguido sair daquilo e jamais voltaria. Antes de desligar, disse que era melhor mantermos distância definitiva. E me bloqueou. Simplesmente me bloqueou, como se eu fosse uma estranha qualquer, não a mulher que deu à luz a ela, que cuidou dela nas madrugadas de febre, que abriu mão de sonhos próprios para realizar os sonhos dela. Os meses seguintes foram os mais escuros da minha vida. Roberto, meu marido, adoeceu de tristeza. Eu fingia estar bem na frente das vizinhas, mas chorava todas as noites abraçada aos álbuns de fotografia da infância de Larissa, tentando entender onde tínhamos errado. Como uma filha tão amada podia se transformar em alguém tão frio e cruel? Como o amor que dedicamos a ela durante toda uma vida podia ser descartado tão facilmente em troca de restaurantes caros e festas em coberturas? Mas então algo aconteceu. Algo que Larissa jamais poderia prever. Algo que faria todo aquele mundo de luxo e aparências desmoronar como um castelo de cartas. E quando isso aconteceu, quando ela perdeu absolutamente tudo que achava importante, foi aí que a verdadeira história começou. Foi aí que ela descobriu na prática o que realmente importa na vida. E foi aí que as palavras cruéis que ela havia cuspido em mim voltaram para ela de uma forma que jamais imaginaria. O que aconteceu foi tão chocante, tão inesperado, que mudou completamente o rumo de nossas vidas. Envolve polícia, escândalo público, prisões, fortunas perdidas e segredos revelados. Envolve arrependimento profundo, lágrimas genuínas e uma transformação que poucos conseguem fazer. Mas, acima de tudo, envolve justiça. Não aquela justiça fria dos tribunais, mas aquela justiça da vida que ensina lições duras para quem precisa aprender. Hoje, anos depois daquele episódio terrível, posso olhar para trás e ver toda a jornada com uma perspectiva diferente. Posso ver como a dor insuportável que sentimos acabou se transformando em algo inesperado. Posso ver como Larissa, aquela moça arrogante que nos rejeitou,
se tornou alguém completamente diferente. Mas para você entender como chegamos até aqui, precisa ouvir a história completa. Precisa saber exatamente o que aconteceu naquela manhã, que mudou tudo. Precisa descobrir como alguém que levantou a voz com tanta crueldade acabou engolindo cada palavra que disse. E é exatamente essa história que vou contar agora para você. Cada detalhe, cada reviravolta, cada momento de dor e cada momento de redenção. Porque essa não é apenas minha história. É a história de muitas famílias que enfrentam a ingratidão, o desrespeito, a dor de serem rejeitadas por aqueles que mais amam. E, principalmente, é uma história sobre consequências, sobre como nossas escolhas nos definem e sobre como, às vezes, precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Mas antes de mergulharmos nessa jornada intensa, preciso pedir algo muito importante para você que está assistindo agora. Este canal, Histórias do Coração, é dedicado a compartilhar narrativas reais e emocionantes como essa. Histórias que tocam a alma e fazem refletir sobre a vida. Estamos em uma missão de alcançar 1000 inscritos, e cada inscrição é um voto de confiança no nosso trabalho. Se você gosta de histórias verdadeiras, emocionantes e cheias de lições de vida, clique agora no botão de inscrever-se. É rápido, é gratuito e significa o mundo para nós. Ative também o sininho de notificações para não perder nenhuma história nova que publicamos. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade, histórias que merecem ser contadas e ouvidas. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que possam se identificar com essa história. Deixe nos comentários o que você acha sobre situações como essa. Se já viveu algo parecido ou conhece alguém que passou por isso. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos ajuda a crescer juntos. Estamos construindo aqui um espaço de empatia, reflexão e conexão humana. E você é parte fundamental disso. Agora sim, prepare seu coração, porque a história que você está prestes a ouvir vai te emocionar, te fazer refletir e talvez até mudar sua perspectiva sobre família, perdão e redenção. Fique até o final, porque a reviravolta é algo que você definitivamente não vai querer perder. Vamos começar do início, de quando tudo ainda era perfeito, antes da tempestade que quase destruiu nossa família para sempre. Eu era considerada a melhor mãe do bairro. Voluntária na escola, organizadora das festas juninas. Aquela que sempre tinha um prato de comida extra para o vizinho, que passava necessidade. Meu nome é Beatriz, tenho 52 anos. E durante toda a minha vida construí uma reputação impecável em nossa comunidade no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Casei jovem com Roberto, um homem trabalhador que conduzia ônibus pela cidade, e juntos criamos nossa única filha, Larissa. Ela sempre foi nossa preciosidade, nosso maior orgulho. Pagamos escola particular fazendo malabarismos com o orçamento. Negamos luxos para nós mesmos para que ela tivesse o melhor. Quando Larissa entrou na faculdade de administração, foi como se víssemos todas nossas renúncias finalmente dando frutos. Ela era inteligente, dedicada, carismática. Todo mundo comentava como tínhamos sorte de ter uma filha tão maravilhosa. Mal sabiam eles o que estava por vir. A mudança começou sutilmente, como uma rachadura quase imperceptível numa parede que depois desmorona inteira. Larissa conheceu Juliano no 2º ano da faculdade. Ele era diferente dos rapazes que ela costumava apresentar para nós. Vinha de uma família com dinheiro. Morava num apartamento moderno no Morumbi. Dirigia um carro importado que seu pai havia presenteado. No começo, achei que era apenas um namoro passageiro, desses que jovens universitários vivem.
Roberto também não demonstrou preocupação inicial. Afinal, nossa filha sempre foi sensata, equilibrada. Confiávamos em sua capacidade de tomar boas decisões. Mas, aos poucos, Larissa começou a mudar. Suas roupas ficaram mais caras, seu vocabulário começou a incluir palavras em inglês desnecessariamente, e seu olhar para nossa casa simples, nossos móveis antigos, nossa vida modesta, começou a carregar algo que eu nunca imaginei ver nos olhos de minha própria filha. Vergonha. As visitas de Larissa se tornaram menos frequentes. Quando vinha, ficava pouco tempo, sempre com pressa, sempre com compromissos importantes. Juliano nunca aparecia. Ela dizia que ele estava ocupado com trabalhos da faculdade, projetos, reuniões. Comecei a notar que ela não nos mencionava mais em suas redes sociais. Antes, Larissa postava fotos de nossos almoços de domingo, das festas de aniversário que fazíamos com a família reunida no quintal, dos bolos que eu preparava com tanto carinho. Agora suas fotos eram de restaurantes sofisticados, viagens para praias paradisíacas, festas em coberturas com vista para a cidade. Roberto tentava me acalmar, dizendo que era apenas uma fase, que ela estava conhecendo um mundo novo e logo voltaria ao normal. Mas uma mãe sente quando algo está errado. Aquela sensação incômoda no peito, aquele aperto que não passa, estava comigo todos os dias. O primeiro confronto real aconteceu num domingo de abril. Era aniversário do Roberto, seus 55 anos, e havíamos organizado um churrasco no quintal. Nada sofisticado, apenas a família e os amigos mais próximos. Meu cunhado Ademir ficaria responsável pela churrasqueira, como sempre. Preparei a maionese, a farofa, o vinagrete. Minha irmã Cleide traria as sobremesas. Era para ser um dia simples e feliz. Liguei para Larissa 3 vezes durante a semana relembrando o compromisso. Ela confirmou que viria, mas sua voz ao telefone era fria, mecânica, como se estivesse falando com uma telefonista de banco. No sábado, véspera da festa, ela me ligou tarde da noite. Disse que não poderia comparecer porque Juliano havia conseguido reserva num restaurante japonês super exclusivo e seria deselegante cancelar. Senti meu coração apertar. Pedi a ela que reconsiderasse, que era o aniversário do pai, que ele ficaria muito triste com sua ausência. Ela suspirou impaciente e respondeu que eu era dramática demais, que era apenas um aniversário, que haveria outros. Desliguei o telefone com lágrimas nos olhos. Roberto percebeu minha aflição, mas disse que estava tudo bem, que ela era jovem e tinha sua própria vida. Mas eu via a tristeza mal disfarçada em seu rosto. A festa aconteceu e todos perguntaram por Larissa. Inventei uma desculpa qualquer sobre trabalho da faculdade, um projeto importante que não podia ser adiado. Não queria que as pessoas soubessem a verdade. Não queria admitir que minha filha havia escolhido um jantar sofisticado com um namorado, ao invés de celebrar o aniversário do próprio pai. Naquela noite, quando todos já haviam ido embora e Roberto dormia pesadamente após algumas cervejas, sentei-me sozinha na cozinha, olhando as sobras da festa. As cadeiras de plástico empilhadas, as toalhas de mesa xadrez dobradas, os pratos desemparelhados que havíamos acumulado ao longo dos anos. Pela primeira vez, olhei para minha casa com os olhos que imaginava serem os de Larissa. Vi uma construção simples, com um reboco aparente em alguns pontos, piso de cerâmica desgastado pelo tempo, móveis que compramos em liquidação há décadas. Mas também vi amor.
Vi história. Vi as marcas de altura que fazíamos na parede da cozinha para acompanhar o crescimento de Larissa. Vi a mesa onde passamos milhares de refeições juntos, conversando, rindo, planejando o futuro. Vi o sofá velho onde assistíamos filmes abraçados nas noites de sexta-feira. Como tudo aquilo podia ser motivo de vergonha? Os meses seguintes foram de distanciamento progressivo. Larissa mal respondia minhas mensagens. Quando ligava, que era raro, as conversas eram breves e superficiais. Ela havia se formado e conseguido um estágio bem remunerado numa empresa multinacional, provavelmente por indicação do pai de Juliano. Mudou-se para um apartamento pequeno, mas em bairro nobre, dividido com uma colega de trabalho. Não fomos convidados para conhecer o lugar. Soubemos do endereço porque precisei enviar uma correspondência importante que havia chegado em nosso nome. Roberto estava cada vez mais cabisbaixo. Via seu único filho se afastando e não sabia o que fazer para reverter a situação. Sugeri várias vezes que fôssemos visitá-la de surpresa, mas ele dizia que seria invasivo, que precisávamos respeitar o espaço dela. Eu respeitava, mas morria de saudade. Saudade das conversas, das risadas, da cumplicidade que sempre tivemos. Aquela jovem fria e distante não parecia ser a mesma menina que dormia abraçada comigo quando tinha pesadelos, que me ajudava a preparar o jantar enquanto contava sobre seu dia na escola, que dizia que eu era sua melhor amiga. O episódio que mudou tudo aconteceu numa tarde de novembro. O céu estava carregado, ameaçando tempestade, quando recebi uma ligação de Larissa. Fiquei surpresa porque ela nunca ligava mais. Apenas trocávamos mensagens esporádicas. Meu coração até acelerou com a expectativa de que talvez ela estivesse com saudades, querendo nos visitar. Atendi ansiosa e imediatamente percebi algo diferente em sua voz. Ela estava irritada. Sem nem mesmo perguntar como estávamos, foi direta ao assunto. Juliano havia pedido ela em casamento. Meu primeiro instinto foi de alegria, mas antes que pudesse expressar minha felicidade, ela continuou falando. Disse que fariam uma festa de noivado no próximo mês, num buffet elegante no Jardim Europa. E então veio a parte que me fez gelar. Com uma voz que tentava soar casual, mas que traía a crueldade por trás, Larissa disse que seria melhor se eu e Roberto não fôssemos. Fiquei em silêncio, sem conseguir processar o que acabara de ouvir. Ela continuou, explicando que os pais de Juliano eram pessoas muito sofisticadas, que todo o círculo social deles estaria presente, que seria constrangedor se aparecêssemos com nossas roupas simples, nossos modos humildes, nossa falta de etiqueta para eventos de alto padrão. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minhas mãos tremiam segurando o telefone. Com a voz embargada, perguntei se ela estava falando sério. Se realmente estava nos desinvitando do próprio noivado, porque tínhamos vergonha de nós. Larissa suspirou impaciente e disse que eu estava sendo dramática de novo, que não era sobre vergonha, mas sobre adequação, que ela estava construindo uma nova vida, uma vida diferente, e que precisava que eu entendesse isso, que seria melhor para todos se mantivéssemos distância durante essa fase de transição.
Minha dor se transformou em algo que nunca havia sentido pela minha filha. Raiva. Uma raiva profunda, visceral. Respondi que ela estava cometendo um erro terrível, que estava jogando fora tudo que tinha de verdadeiro por uma vida de aparências, que um dia iria se arrepender de ter virado as costas para quem sempre esteve ao seu lado. Larissa riu, uma risada seca, sem humor, e disse que eu não entendia nada, que vivia numa bolha de pobreza e conformismo, que ela havia conseguido sair daquilo e não voltaria atrás. Foi então que gritei. Pela primeira vez na vida, levantei minha voz para minha filha. Disse que ela era uma ingrata, que havia esquecido todos os sacrifícios que fizemos por ela, todas as vezes que deixamos de comprar algo para nós mesmos para que ela pudesse ter o que precisava. Que estávamos sendo descartados como móveis velhos porque não servíamos mais para a imagem que ela queria projetar. Larissa me interrompeu com uma voz gelada que jamais esquecerei. Disse que estava cansada da minha manipulação emocional, desse discurso de sacrifício que eu usava para fazê-la se sentir culpada. Que ela não pediu para nascer, não pediu para que fizéssemos esses supostos sacrifícios. Que agora era uma adulta independente e não devia satisfação sobre suas escolhas. E então, antes de desligar, disse algo que ficaria ecoando em minha mente por meses. Que talvez fosse melhor mantermos distância definitivamente. Que ela me ligaria quando, e se, estivesse pronta para retomar contato. O silêncio que se seguiu ao bip do telefone foi ensurdecedor. Roberto chegou do trabalho e me encontrou sentada no sofá, olhando para o nada. Quando contei o que havia acontecido, vi algo quebrar dentro dele também. Meu marido, sempre tão forte, tão otimista, desabou. Chorou como não o via chorar desde o funeral de sua mãe. Passamos a noite abraçados, tentando entender onde havíamos errado, o que poderíamos ter feito diferente. Será que mimamos demais? Será que deveríamos ter sido mais rígidos? Será que ao protegê-la de nossas dificuldades financeiras, inadvertidamente a fizemos desprezar nossas conquistas modestas? As perguntas se multiplicavam sem respostas. Nos dias seguintes, caí numa espécie de melancolia. Continuava fazendo minhas atividades diárias, mas mecanicamente, sem alegria. As vizinhas perguntavam por Larissa, e eu continuava inventando desculpas. Não conseguia admitir a verdade. Não conseguia dizer em voz alta que minha filha havia nos renegado. A vergonha que ela sentia de nós se transformou em minha própria vergonha, mas por motivos completamente diferentes. Uma semana após aquela ligação terrível, tentei mandar uma mensagem para Larissa. Algo simples, apenas dizendo que a amava e que estaria ali quando ela precisasse. A mensagem foi entregue, mas não lida. 2 dias depois, tentei novamente. Nada. Liguei e caiu direto na caixa postal. Percebi então que ela havia me bloqueado. Minha própria filha havia me bloqueado. Roberto tentou ligar do telefone dele e teve o mesmo resultado. Estávamos oficialmente cortados de sua vida. Contei para minha irmã Cleide, que ficou indignada. Ela queria ir até o apartamento de Larissa e dar-lhe um sermão. Mas pedi que não fizesse isso. Não queria causar uma cena. Não queria que a situação piorasse ainda mais. Parte de mim ainda tinha esperança de que fosse uma fase,
de que ela eventualmente perceberia o erro e voltaria. Mas os dias se tornaram semanas, as semanas se tornaram meses, e o silêncio continuava. O Natal chegou e pela primeira vez em 23 anos não passamos a data juntos. A cadeira vazia de Larissa na mesa da ceia era como um buraco negro sugando toda a alegria da celebração. Janeiro chegou trazendo o calor sufocante típico do verão paulistano. Numa tarde particularmente quente, quando eu organizava umas caixas antigas no quartinho dos fundos, encontrei álbuns de fotografia da infância de Larissa. Sentei no chão e passei horas olhando aquelas imagens. Larissa bebê, gordinha e sorridente. Larissa criança, com as perninhas magricelas e um sorriso banguela. Larissa adolescente, cheia de espinhas, mas radiante em sua formatura do ensino médio. Em cada foto, Roberto e eu estávamos lá. Nos aniversários, nas festas escolares, nas viagens simples que fazíamos para o litoral. Sempre presentes, sempre sorrindo, sempre orgulhosos. Como é que aquela história tinha chegado nesse ponto? Chorei segurando aquelas fotografias, sentindo uma dor física no peito. Roberto me encontrou assim e simplesmente se sentou ao meu lado, sem dizer nada. Às vezes o silêncio compartilhado é o único consolo possível. Foi minha vizinha, Dona Carmen, quem trouxe as primeiras notícias. Ela havia visto Larissa num shopping de luxo, acompanhada de um rapaz bonito e bem vestido, presumivelmente Juliano. Disse que Larissa estava diferente, mais magra, com roupas de grife, cabelo alisado e loiro. Quase não a reconheceu. Dona Carmen a chamou animada, mas Larissa fingiu não ouvir e apressou o passo, desaparecendo entre as lojas caras. A vizinha ficou sem entender, e eu tive que inventar outra desculpa, dizendo que Larissa provavelmente estava com fones de ouvido e realmente não havia escutado. Mas a verdade doía. Minha filha estava ativamente nos evitando, nos escondendo, apagando qualquer vestígio de sua origem humilde. Comecei a me perguntar o que ela contava sobre nós para Juliano e sua família. Será que dizia que éramos falecidos? Será que inventava uma história completamente diferente? A ideia de ser apagada da história da minha própria filha era devastadora. Os meses se arrastavam pesados como chumbo. Roberto desenvolveu uma tristeza crônica que começou a afetar sua saúde. Emagreceu, perdeu o apetite, passou a ter insônia. Eu me preocupava com ele tanto quanto sentia minha própria dor. Tentava manter uma rotina normal, continuar com meus trabalhos voluntários, minhas amizades, mas tudo parecia sem cor, sem sabor. Era como se uma parte essencial de mim tivesse sido arrancada. Descobri pela internet que o noivado havia acontecido. Larissa havia postado fotos em suas redes sociais, que eu ainda conseguia ver, através do perfil de uma prima distante. As imagens mostravam uma festa suntuosa, decoração impecável, convidados elegantes. Larissa usava um vestido caríssimo e sorria radiante ao lado de Juliano. Ampliei cada foto procurando por nós, sabendo que não estaríamos lá, mas precisando confirmar a ausência. Em nenhuma imagem havia qualquer referência a nós. Era como se não existíssemos. Li os comentários e todos parabenizavam o casal lindo, a festa maravilhosa, o amor evidente. Ninguém perguntou pelos pais da noiva. Será que ela havia contado para todos que éramos falecidos? A hipótese me deixava enjoada.
Abril chegou trazendo o outono e um evento inesperado. Minha irmã Cleide estava no centro da cidade resolvendo uns assuntos no banco quando viu um movimento estranho perto de uma agência bancária de luxo. Havia viaturas da polícia, seguranças e pessoas sendo conduzidas algemadas. Por curiosidade, aproximou-se para entender o que estava acontecendo. Foi quando viu Juliano sendo colocado numa viatura policial. Imediatamente ligou para mim, aos gritos, contando o que havia presenciado. Senti meu coração disparar. Não pela prisão dele, mas pela preocupação imediata com Larissa. Apesar de tudo que havia acontecido, ela ainda era minha filha, e meu instinto de mãe falava mais alto. Pedimos para Cleide tentar descobrir mais informações, e ela conversou com alguns curiosos que acompanhavam a movimentação. Aparentemente, Juliano estava envolvido num grande esquema de lavagem de dinheiro, através da empresa do pai. A operação havia sido monitorada pela Polícia Federal por meses e finalmente culminou nas prisões daquela manhã. Roberto e eu passamos o resto do dia grudados na televisão, acompanhando os noticiários. A história era maior do que imaginávamos. O pai de Juliano, Valdemar Costa, era o principal investigado. Sua empresa de importação e exportação era fachada para uma operação sofisticada de lavagem de dinheiro, ligada ao tráfico internacional. Juliano, que trabalhava diretamente com o pai, estava profundamente envolvido. As imagens mostravam a mansão da família sendo revistada, carros de luxo sendo apreendidos, documentos sendo levados em caixas. Os repórteres falavam em dezenas de milhões de reais desviados, contas no exterior, propriedades compradas com dinheiro ilícito. Foi devastador perceber que aquele mundo de luxo que havia seduzido Larissa era construído sobre crime e corrupção. Tentei ligar para ela diversas vezes, mas continuava bloqueada. Pedi para conhecidos tentarem contato, mas ninguém conseguiu. Larissa havia desaparecido, provavelmente tentando se esconder da tempestade midiática que se abatia sobre a família Costa. Durante 3 dias, não tivemos notícias dela. Cheguei a considerar ir até a delegacia para tentar obter informações, mas Roberto me convenceu de que seria inútil. Se ela quisesse nossa ajuda, nos procuraria. A espera era agoniante. Eu alternava entre preocupação genuína e uma sensação amarga de que talvez aquilo fosse um tipo de justiça cósmica. Ela havia nos descartado para abraçar aquele mundo de aparências, e agora descobria que tudo era podre por dentro. Mas logo me envergonhava desses pensamentos. Não importava o que havia acontecido entre nós. Eu não desejava o sofrimento dela. Queria poder estar lá, oferecer colo, dizer que tudo ficaria bem. Mas ela havia construído um muro entre nós, e eu não sabia se ainda haveria uma porta. Cleide vinha todos os dias nos fazer companhia, trazendo notícias que conseguia coletar através de conhecidos que trabalhavam no fórum e em delegacias. A situação de Juliano era grave. Ele provavelmente pegaria anos de prisão. O casamento, obviamente, estava cancelado. Foi numa quinta-feira cinzenta com aquela garoa fina, típica de São Paulo, que finalmente recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com o coração acelerado, e a voz do outro lado era quase irreconhecível. Larissa. Mas não a Larissa arrogante e distante dos últimos meses. Essa Larissa chorava compulsivamente, mal conseguindo formar frases coerentes entre os soluços.
Dizia que tinha perdido tudo, que estava sozinha, que não sabia o que fazer, que a colega com quem dividia apartamento a havia expulsado com medo de ser associada ao escândalo. Que os amigos que havia feito naquele mundo de luxo haviam desaparecido da noite para o dia, que estava sem dinheiro porque o estágio na empresa, também conseguido por indicação do pai de Juliano, havia sido imediatamente encerrado, que havia gastado todas suas economias em roupas, restaurantes, viagens, tentando se encaixar naquele padrão, que agora não tinha para onde ir, não tinha mais ninguém. E então, com uma voz quebrada de desespero e vergonha, perguntou se podia voltar para casa. Olhei para Roberto, que havia ouvido tudo pelo viva voz. Vi lágrimas escorrendo pelo rosto dele. Durante meses, havíamos sofrido com a rejeição, com a dor de sermos considerados inadequados, de termos nosso amor e sacrifícios jogados no lixo como coisas sem valor. Durante meses, alimentamos uma dor profunda, uma ferida que parecia nunca cicatrizar. E agora, ela voltava. Não porque havia percebido o erro, não porque sentia saudades, não porque valorizava o que tinha. Voltava porque não tinha mais opções, porque o castelo de cartas havia desmoronado e ela precisava de um abrigo. Sentia um turbilhão de emoções, raiva, mágoa, decepção, mas também alívio por saber que ela estava bem fisicamente e um resquício daquele amor incondicional de mãe que parecia impossível de extinguir completamente. Roberto fez um gesto com a cabeça, deixando a decisão comigo. Respirei fundo, limpei minhas próprias lágrimas que teimavam em cair e disse a Larissa que sim, ela podia voltar para casa. Ela chegou naquela mesma noite, trazendo apenas uma mala pequena. Quando abri a porta, levei um susto. A jovem que estava diante de mim era uma versão destruída da filha que eu conhecia. O cabelo loiro estava com raízes escuras aparentes e maltratado por químicas. Tinha emagrecido demais. As roupas caras agora pareciam largas em seu corpo. Mas o que mais me chocou foi seu olhar. Os olhos de Larissa, antes brilhantes e cheios de vida, agora estavam apagados, inchados de tanto chorar, carregando um peso que ninguém tão jovem deveria carregar. Ela deixou a mala cair no chão e simplesmente desmoronou ali na entrada, chorando de uma forma que partia o coração. Roberto e eu a amparamos, ajudando-a a entrar, levando-a para o sofá velho que ela tanto desprezara. Sentei ao seu lado e instintivamente ela se jogou em meus braços como fazia quando era criança, e tinha medo. Chorou por horas e eu apenas segurei, afagando seus cabelos, murmurando que estava tudo bem, que ela estava em casa agora. Nos dias seguintes, Larissa mal saía do quarto. Ficava deitada, ora dormindo, ora apenas olhando para o teto. Não queria comer, não queria conversar. Estava claramente em estado de choque, processando não apenas a perda de Juliano e de todo aquele mundo que ela havia abraçado, mas também, eu esperava, refletindo sobre as escolhas que havia feito. Roberto e eu decidimos dar-lhe espaço, não forçar conversas. Ela precisava de tempo, mas a vida continuava e eu tinha minhas responsabilidades. Voltei às minhas atividades voluntárias na igreja, aos encontros com as amigas, às compras no mercado.
Sempre que saía, as vizinhas perguntavam, curiosas, sobre o carro de aplicativo que havia deixado Larissa com uma mala. Disse que ela havia terminado no namoro e precisava ficar um tempo conosco. Meia verdade, meia mentira. Não estava pronta para expor toda a situação. Dona Carmen, sempre atenta aos detalhes, comentou que havia visto na televisão o escândalo da família Costa e perguntou se tinha alguma relação com Larissa. Desviei o assunto habilmente, mas sabia que logo os rumores começariam a circular pelo bairro. Foi após 10 dias de quase reclusão que Larissa finalmente saiu do quarto e se juntou a nós para o café da manhã. Estava pálida, com profundas olheiras, mas parecia um pouco mais presente. Roberto havia saído cedo para o trabalho, então estávamos apenas nós duas. Servi café com leite, pão com manteiga, aquele café simples de sempre. Ela comeu devagar, em silêncio. Eu não queria pressioná-la, mas tantas coisas precisavam ser ditas. Foi ela quem finalmente quebrou o silêncio. Com a voz rouca de quem passou dias chorando, disse que precisava me contar tudo. E assim, durante a manhã inteira, Larissa despejou toda a sua história dos últimos meses. Contou como havia se deixado seduzir pelo estilo de vida de Juliano, como começou a ver nossa vida como algo inferior, inadequado. Como se envergonhava de trazer ele para nos conhecer, de que seus amigos descobrissem que seu pai era motorista de ônibus e sua mãe dona de casa. Como foi gradualmente se afastando, criando uma narrativa paralela sobre sua origem, inventando que vinha de uma família de classe média que havia perdido tudo numa má gestão empresarial. Ouvi tudo sem interromper, apenas segurando minha xícara de café que já estava frio. Ela contou como os amigos que fez naquele círculo eram superficiais, interessados apenas em aparências e status. Como se sentia constantemente ansiosa tentando manter a fachada, gastando todo o seu dinheiro em roupas e experiências para se encaixar. Como Juliano, apesar de carinhoso no início, foi se mostrando controlador, sempre fazendo comentários sobre sua aparência, suas roupas, seu jeito de falar. Como ela se transformou em alguém que não reconhecia mais no espelho. Mas continuou porque já estava profundamente investida naquela vida. E então veio a parte mais dolorosa. Larissa olhou para mim com lágrimas escorrendo e pediu desculpas. Disse que havia sido cruel, ingrata, cega. Que tinha jogado fora o que tinha de mais precioso por um mundo de ilusões. Que só agora, tendo perdido tudo, conseguia enxergar o valor do que sempre teve e desprezou. Que entendia se eu não conseguisse perdoá-la, mas que precisava que eu soubesse que ela se arrependia profundamente de cada palavra, cada ação que nos havia machucado. Levantei da cadeira e fui até a janela, olhando para o quintal onde tantas festas haviam acontecido, onde Larissa havia brincado durante toda a sua infância. Parte de mim queria abraçá-la imediatamente, dizer que estava tudo perdoado, que o que importava era ela estar de volta. Mas havia outra parte, uma parte que ainda sangrava pelas feridas abertas, que não estava pronta para simplesmente esquecer a dor. Virei para ela e disse que precisava de tempo, que o perdão não era um interruptor que se liga e desliga, mas um processo,
que ela havia não apenas me machucado, mas também destruído Roberto. Um homem que nunca fez nada além de amá-la incondicionalmente. Que as palavras tinham consequências e que não poderíamos simplesmente fingir que nada havia acontecido. Larissa assentiu, chorando, dizendo que entendia, que esperaria o tempo que fosse necessário, que faria qualquer coisa para reconquistar nossa confiança. Disse que estava pronta para reconstruir sua vida do zero, mas dessa vez com os valores corretos, com humildade e gratidão. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta e dolorosa. Larissa começou a procurar emprego, mas a situação econômica estava difícil. E sua associação com o escândalo dos Costa, ainda que periférica, tornava as coisas mais complicadas. Ela compareceu a dezenas de entrevistas, sempre voltando desanimada, até que conseguiu uma vaga de caixa num supermercado do bairro. O salário era modesto, bem diferente do que ganhava no estágio, mas ela aceitou com determinação. Acompanhei sua primeira semana de trabalho com atenção. Ela voltava cansada, com os pés doendo, reclamando de clientes mal educados, mas havia algo diferente em seu olhar. Pela primeira vez em muito tempo, ela parecia estar construindo algo real, algo honesto. Roberto, sempre de coração mole, foi o primeiro a amolecer completamente. Voltou a conversar com ela, a fazer piadas durante o jantar, a perguntar sobre seu dia. Eu demorei mais. Não por falta de amor, mas porque precisava ter certeza de que a mudança era genuína. Não apenas uma resposta desesperada à circunstância. Uma tarde de sábado, enquanto eu preparava o almoço, Larissa apareceu na cozinha e pediu para ajudar. Cozinhávamos juntas quando ela era adolescente, e aquela sempre foi uma atividade que nos aproximava. Aceitei, e enquanto ela descascava batatas, começamos a conversar de verdade pela primeira vez em muito tempo. Ela me contou sobre uma cliente idosa que havia sido extremamente gentil com ela no supermercado, elogiando seu atendimento. Disse que aquele pequeno gesto havia alegrado seu dia inteiro. Comentou como era diferente trabalhar com pessoas comuns, reais, ao invés do ambiente artificial e competitivo que havia conhecido. Perguntou sobre meu trabalho voluntário na igreja, sobre as amigas, sobre a vida no bairro. Eram perguntas genuínas, demonstrando interesse real, não apenas polidez superficial. Senti algo começar a derreter dentro de mim. Talvez houvesse esperança. Talvez minha filha realmente estivesse voltando. O verdadeiro ponto de virada aconteceu 2 meses após seu retorno. Era domingo, e tínhamos combinado um almoço de família para o aniversário de Cleide. Larissa se ofereceu para ajudar com tudo. Limpou a casa, arrumou as mesas no quintal, preparou a sobremesa. Quando os convidados começaram a chegar, ela os recebeu com um sorriso genuíno, abraçando cada um calorosamente. Tia Cleide, que sempre foi direta, não perdeu a oportunidade de fazer um comentário. Que bom ver você de volta ao normal, menina. Aquela fase de metida a rica não estava com nada. Esperava que Larissa ficasse ofendida ou constrangida, mas ela simplesmente riu e concordou, dizendo que havia sido uma idiota e que agora estava aprendendo o que realmente importava. Durante o almoço, observei como ela interagia com todos.
Conversava animadamente com meu cunhado sobre futebol, brincava com os primos mais novos, ajudava a servir os mais velhos. Era a Larissa que eu conhecia, que eu havia criado. A filha que eu pensava ter perdido parecia, finalmente, estar de volta. À noite, quando todos já haviam ido embora e Roberto arrumava as últimas cadeiras, Larissa pediu para conversar comigo. Sentamos na varanda, no mesmo lugar onde tantas conversas importantes haviam acontecido ao longo dos anos. Ela segurou minha mão e disse que sabia que eu ainda não havia perdoado completamente e que entendia. Mas disse que queria que eu soubesse que cada dia ela se arrependia mais do que havia feito. Que não passava um dia sem ela se lembrar das palavras cruéis que havia dito, da dor que havia causado. Que quando estava naquele mundo de luxo, convencida de que havia encontrado algo melhor, na verdade estava perdendo a si mesma. Que só agora conseguia enxergar que riqueza não tinha nada a ver com dinheiro, mas com amor, família, valores. Que nossa casa simples, nossos móveis velhos, nossa vida modesta era infinitamente mais valiosa do que apartamentos luxuosos, roupas de grife, festas em coberturas. Que ela havia trocado ouro por ouropel e quase perdeu tudo por causa da própria arrogância e cegueira. Senti lágrimas escorrerem pelo meu rosto enquanto ouvia suas palavras. Não eram lágrimas de dor dessa vez, mas de alívio. Alívio por saber que ela realmente havia aprendido, que a experiência, por mais dolorosa que tivesse sido, havia ensinado lições valiosas. Puxei-a para um abraço de verdade, não aqueles abraços mecânicos que tínhamos trocado desde seu retorno. Disse a ela que a perdoava, que sempre a perdoaria, porque era minha filha, e meu amor por ela era maior do que qualquer mágoa. Mas que também tinha aprendido algo com toda aquela situação. Que amor não significa aceitar tudo sem consequências. Que perdoar não significa esquecer, mas sim escolher seguir em frente, sem deixar que a dor do passado envenenar o presente. Que ela teria que continuar provando, através de ações e não apenas palavras, que a mudança era real e permanente. Larissa concordou, dizendo que faria exatamente isso, pelo resto da vida se fosse preciso. Os meses se transformaram em um ano. Larissa continuou trabalhando no supermercado, mas também voltou a estudar, fazendo cursos online gratuitos de aperfeiçoamento profissional. Economizou cada centavo que podia e 6 meses depois conseguiu alugar uma kitnet pequena, mas digna, a poucas quadras de nossa casa. Não porque quisesse distância, mas porque, como ela mesma disse, precisava provar para si mesma que conseguia se sustentar de maneira honesta. Continuamos nos vendo quase todos os dias. Ela vinha jantar conosco às quartas e domingos. Voltamos a ter nossa rotina de assistir filmes juntas nas sextas-feiras. Era como se estivéssemos reconstruindo, tijolo por tijolo, a relação que havia sido quase destruída. Roberto estava radiante. Sua saúde melhorou, voltou a sorrir, a fazer piadas. Dizia que havia recuperado sua filha e que isso era tudo que sempre quis. Um dia, enquanto tomávamos café juntas antes de seus turnos no supermercado, Larissa me contou que havia cruzado com uma antiga colega do círculo social de Juliano. A moça havia virado o rosto, claramente evitando contato. Larissa disse que sentiu um aperto no peito por um segundo,
aquela sensação de rejeição. Mas então percebeu que não sentia mais falta daquele mundo, que não invejava mais as roupas caras, os restaurantes sofisticados, as viagens extravagantes. Que havia descoberto uma satisfação muito maior em coisas simples. Uma conversa sincera com os colegas de trabalho, um almoço caseiro com a família, uma caminhada no parque sem pressa. Disse que agora entendia o que eu sempre tentei ensinar. Que felicidade não vem de coisas externas, mas de relações genuínas e de viver de acordo com seus valores. Sorri orgulhosa. Aquela não era mais a menina insegura que precisava de validação externa. Era uma mulher amadurecida pela dor, mas também fortalecida por ela. Claro que nem tudo era perfeito. Havia dias difíceis, dias em que Larissa chegava desanimada, questionando se havia perdido oportunidades ao se envolver com Juliano, se sua vida profissional poderia ter sido diferente. Dias em que eu mesma sentia flashes daquela dor antiga, lembrava das palavras cruéis, do sentimento de rejeição. Nesses momentos conversávamos abertamente. Aprendemos que curar não significa esquecer, mas sim integrar a experiência de forma que ela se torne parte da história, sem definir todo o presente. Roberto, com sua sabedoria simples, sempre dizia que cicatrizes são marcas de batalhas vencidas, não de derrotas. E ele estava certo. Estávamos todos marcados pelo que aconteceu, mas também mais fortes, mais unidos, mais conscientes do valor um do outro. Foi numa manhã de outubro, exatamente 1 ano e meio após seu retorno, que Larissa apareceu em casa com um sorriso diferente. Tinha conseguido uma promoção no supermercado para supervisora de setor. Não era um cargo extraordinário, mas para ela representava muito. Era o reconhecimento de seu trabalho duro, de sua dedicação, de sua transformação. Comemoramos com um bolo que fiz especialmente com aquela cobertura de chocolate que ela sempre amou desde criança. Durante a comemoração, ela disse algo que ficou gravado em meu coração. Mãe, eu tinha tudo e não sabia. Precisei perder tudo para aprender a valorizar o que realmente importa. Você e o pai são meu maior tesouro, e demorei tempo demais para perceber isso. Roberto, sempre emotivo, não conseguiu segurar as lágrimas. Eu também chorei. Mas eram lágrimas de alegria, de gratidão por termos sobrevivido àquela tempestade e saído mais unidos do outro lado. A vida seguiu seu curso natural. Larissa conheceu Paulo, um rapaz simples que trabalhava como professor numa escola municipal. Ele era completamente diferente de Juliano. Humilde, trabalhador, com valores sólidos. Quando ela o trouxe para nos conhecer, vi o nervosismo em seus olhos, mas também a certeza de que estava fazendo a escolha certa. Paulo se encaixou perfeitamente em nossa família. Conversava com Roberto sobre futebol e política, elogiava minha comida, ajudava a lavar a louça após o jantar. Era o tipo de pessoa que valoriza as pequenas coisas, que entende que riqueza não se mede em dinheiro. O relacionamento deles cresceu de forma orgânica, sem pressa, construído sobre bases sólidas de respeito e companheirismo. Quando 2 anos depois, eles anunciaram o noivado, a felicidade que senti era genuína e tranquila. Sabia que minha filha estava fazendo a escolha certa dessa vez, guiada por maturidade e valores verdadeiros, não por aparências e ilusões.
O casamento foi simples, celebrado na igreja do bairro, com festa no mesmo salão paroquial onde tantas celebrações comunitárias aconteciam. Larissa usava um vestido branco bonito, mas acessível, que compramos juntas numa loja do centro. Não havia decoração suntuosa, apenas flores simples e arranjos feitos pelas amigas. A festa tinha comida caseira preparada por várias mulheres da comunidade, cada uma trazendo sua especialidade. Não havia lista de presentes em lojas caras, apenas um simples pedido de que quem pudesse e quisesse contribuísse com o que achasse adequado. Foi a celebração mais bonita que já presenciei, justamente por sua autenticidade. Vi Larissa radiante, dançando com Paulo no centro do salão, cercada por pessoas que realmente a amavam, não por sua aparência ou status, mas por quem ela era. Durante a valsa dos noivos com os pais, quando me segurou e rodopiou comigo pelo salão, ela sussurrou em meu ouvido: "Obrigada por nunca desistir de mim, mesmo quando eu desisti de vocês." Hoje, 3 anos após aquele retorno devastado com uma única mala, Larissa é uma mulher completamente transformada. Ela e Paulo moram numa casa simples, mas aconchegante, a poucos quarteirões de nós. Ela ainda trabalha no supermercado, agora como gerente, e ele continua lecionando. Não tem luxos, mas tem dignidade, amor, paz. Almoçamos juntos todos os domingos, alternando entre nossa casa e a deles. As conversas são leves, cheias de risadas, planejando pequenas viagens, discutindo notícias, compartilhando histórias do dia a dia. É tudo tão normal, tão simples, tão precioso. Às vezes olho para ela ajudando a lavar a louça, brincando com os sobrinhos que agora começam a aparecer entre os primos. E mal consigo acreditar que é a mesma pessoa que um dia disse que nossa vida era inadequada, que éramos motivo de vergonha. Larissa frequentemente fala sobre aquele período sombrio de sua vida, não com orgulho, mas como um testemunho de transformação. Ela se voluntariou para dar palestras em escolas e grupos de jovens sobre os perigos do materialismo, sobre como é fácil perder-se tentando se encaixar em padrões superficiais, sobre a importância de valorizar família e valores verdadeiros. Usa sua própria história como exemplo de como orgulho e arrogância podem destruir o que temos de mais precioso. Muitas vezes, após essas palestras, jovens a procuram para conversar, identificando-se com a pressão social que ela descreve. Ela se tornou uma espécie de mentora informal, ajudando outros a não cometerem os mesmos erros que cometeu. Ver essa transformação, ver como ela pegou sua experiência dolorosa e a transformou em algo positivo, que pode ajudar outros, enche meu coração de orgulho. Roberto, agora com 60 anos, está pensando em se aposentar em breve. Fala em passar mais tempo com a família, talvez viajar um pouco pelo Brasil, conhecer lugares que sempre quis ver, mas nunca teve oportunidade. Larissa e Paulo já se ofereceram para nos acompanhar nessas viagens, dividindo custos, transformando em aventuras familiares. São sonhos simples, mas realizáveis. E há algo incrivelmente bonito nisso. Não precisamos de resorts 5 estrelas
ou destinos internacionais exóticos. Queremos tempo juntos. Queremos criar memórias. Queremos fortalecer ainda mais os laços que foram testados, mas não quebrados. A vida nos ensinou que isso é o que realmente importa. Há alguns meses, numa tarde de domingo após o almoço, enquanto os homens assistiam futebol na sala e eu e Larissa lavávamos a louça na cozinha, ela me fez uma pergunta inesperada. Mãe, você acha que eu já paguei pelo que fiz? Você acha que já me redimi? Parei o que estava fazendo e olhei para ela. Vi em seus olhos que a culpa ainda a visitava ocasionalmente, que as cicatrizes emocionais do que vivemos ainda estavam lá, mesmo que bem curadas. Sequei minhas mãos e segurei seu rosto com carinho. Disse que redenção não era sobre pagar dívidas. Não era sobre sofrer o suficiente para equilibrar alguma balança cósmica. Redenção era sobre transformação genuína, sobre crescer, sobre se tornar uma pessoa melhor. E que ela havia feito exatamente isso. Que o arrependimento dela era real. A mudança era real. E que isso era tudo que poderia ser pedido. Que ela não precisava mais carregar aquele peso. Que era hora de perdoar a si mesma, assim como nós a havíamos perdoado. Ela chorou, como ainda faz às vezes quando falamos sobre aquele período. Mas eram lágrimas de liberação, não de dor. Abracei minha filha ali naquela cozinha simples, com a pia cheia de louça e o barulho da televisão ao fundo, e senti uma gratidão profunda. Gratidão por termos sobrevivido àquela tempestade. Gratidão por ela ter encontrado o caminho de volta. Gratidão por termos a oportunidade de reconstruir o que foi quebrado. Nem todas as histórias têm esse final. Sei de famílias que foram destruídas permanentemente por conflitos similares, onde o orgulho e a mágoa construíram muros intransponíveis. Nós tivemos sorte, ou talvez graça, não sei. Mas tínhamos uma segunda chance, e estávamos aproveitando cada momento dela. Recentemente, Larissa me contou que está grávida. Será nossa primeira neta ou neto. A notícia nos encheu de alegria indescritível. Roberto já está planejando o quartinho, falando em comprar um berço, imaginando-se ensinando o neto a andar de bicicleta. Eu já estou tricotando mantinhas, planejando receitas nutritivas que farei quando o bebê nascer. Larissa está radiante, mas também reflexiva. Disse que quer ser o tipo de mãe que eu fui para ela, que quer ensinar seu filho os valores corretos desde o início, que quer que ele cresça sabendo que amor, respeito, humildade e gratidão são mais importantes que qualquer riqueza material. Disse que quer contar para ele, quando crescer, sobre os erros que cometeu, as lições que aprendeu, para que ele não precise passar pelo mesmo sofrimento para descobrir o que realmente importa. Às vezes, nas noites tranquilas, quando Roberto já está dormindo e a casa está em silêncio, sento na varanda e reflito sobre toda essa jornada. Penso em como a dor daquela ligação telefônica, quando Larissa levantou a voz para mim e disse aquelas palavras terríveis, me devastou completamente. Penso em como os meses seguintes foram escuros, como questionei tudo, como me senti um fracasso como mãe.
Penso em como foi difícil manter a esperança de que ela voltaria, de que havia uma chance de redenção. E então penso em tudo que veio depois. O retorno humilhado dela, a reconstrução lenta, mas constante, a transformação genuína, a mulher forte e sábia em que ela se tornou. E percebo que, de alguma forma estranha e dolorosa, talvez aquela experiência terrível tenha sido necessária. Não porque eu desejaria isso para ninguém, mas porque às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente importa. Às vezes precisamos cair completamente para encontrar a humildade necessária para nos levantarmos de verdade. Não romantizo o sofrimento. Aquele período foi horrível e deixou marcas em todos nós. Mas dele surgiu algo valioso. Uma família mais unida, mais consciente, mais grata. Larissa se tornou não apenas minha filha novamente, mas também uma mulher que admiro profundamente. Sua capacidade de reconhecer erros, de mudar genuinamente, de usar suas falhas como aprendizado para ajudar outros, é admirável. Roberto recuperou não apenas a filha, mas também sua saúde e alegria de viver. E eu aprendi que perdão é um ato de coragem e amor, não de fraqueza. Aprendi que algumas relações podem ser quebradas e reconstruídas, ficando até mais fortes do que antes, como ossos que se soldam após uma fratura. Quando olho para minha casa agora, não vejo mais aquilo que imaginava que Larissa via. Móveis velhos, decoração simples, uma vida modesta. Vejo história, vejo amor, vejo cada objeto como testemunha de momentos preciosos. A mesa onde compartilhamos milhares de refeições e conversas. O sofá onde assistimos filmes abraçados. As marcas de altura na parede da cozinha documentando o crescimento de Larissa. As fotografias nas paredes mostrando nossa jornada como família. Isso não tem preço. Isso não pode ser comprado em nenhuma loja de luxo. Não pode ser ostentado em nenhuma rede social. É nosso. É real. É verdadeiro. E finalmente Larissa também consegue ver isso. Finalmente ela entende que sempre foi rica, só não da maneira que o mundo costuma medir riqueza. O escândalo da família Costa eventualmente saiu dos noticiários, substituído por outros escândalos, outras tragédias. Juliano cumpriu 5 anos de prisão e, segundo soubemos por conhecidos, saiu completamente falido. A fortuna da família foi confiscada, as propriedades leiloadas, o sobrenome Costa, que antes abria portas, agora carrega o peso da vergonha. Não sinto alegria com o sofrimento dele, mas também não sinto pena. Ações têm consequências, e ele colheu o que plantou. Larissa nunca mais falou com ele, nem durante o processo, nem depois. Aquele capítulo de sua vida está definitivamente fechado, selado, arquivado como um erro do qual se aprendeu, mas que não precisa ser revisitado. Hoje, quando vou ao supermercado onde Larissa trabalha, vejo o respeito que ela conquistou de colegas e clientes. Vejo como ela trata cada pessoa com dignidade, independentemente de sua aparência ou condição social. Vejo como orienta os funcionários mais novos com paciência, como resolve conflitos com sabedoria, como lidera pelo exemplo. É uma liderança humilde, servidora, completamente diferente da arrogância que ela demonstrava quando estava naquele outro mundo. Os colegas a admiram,
Os clientes pedem especificamente para serem atendidos por ela. Ela construiu uma reputação sólida, baseada em trabalho honesto e caráter íntegro. Isso é algo que nenhum escândalo pode manchar, nenhuma crise financeira pode tirar. Paulo me disse recentemente que nunca conheceu ninguém tão grato pelas pequenas coisas quanto Larissa. Que ela se emociona com gestos simples, que valoriza cada momento compartilhado, que nunca reclama de não ter coisas materiais. Ele não conheceu a Larissa de antes, a que foi seduzida pelo luxo e aparências. Conheceu apenas a mulher transformada e se apaixonou por essa versão real, genuína, humana. Acho bonito que ele não carregue o peso do passado dela. Mas também é importante que ela não esqueça de onde veio e por onde passou. As cicatrizes nos lembram de não repetir os mesmos erros. Há um ditado que diz que a melhor vingança é viver bem. Não sei se vingança é a palavra certa, porque nunca quis vingança contra minha filha. Apenas queria que ela voltasse e reconhecesse seus erros. Mas há uma verdade nisso. Viver bem, com integridade, com amor, cercada de pessoas genuínas, é a melhor resposta para qualquer um que tenha duvidado de você ou te rejeitado. Larissa está vivendo bem, não em mansões ou dirigindo carros importados, mas em paz, com propósito, com amor verdadeiro. E isso é infinitamente mais valioso. Ela não precisa provar nada para ninguém, especialmente não para aquelas pessoas superficiais que a rejeitaram quando o escândalo estourou. Ela construiu uma vida que tem significado, e isso é tudo que importa. Às vezes me pergunto se deveria ter sido mais dura quando Larissa voltou pedindo abrigo. Se deveria ter feito ela pagar mais pelo que fez. Talvez recusando ajuda inicialmente, fazendo com que ela lutasse sozinha por mais tempo. Mas sempre chego à mesma conclusão. Amor não mantém um registro de erros para cobrar depois. Amor perdoa, acolhe, dá novas chances. Isso não significa ser passivo ou permitir abuso contínuo, mas significa estar aberto à redenção genuína quando ela aparece. Larissa estava claramente arrependida, claramente destruída pelo que havia feito e pelo que havia perdido. Fechar a porta para ela naquele momento não a teria ensinado uma lição mais valiosa. Apenas teria aprofundado sua dor e solidão. Fizemos a escolha certa ao acolhê-la, e os anos seguintes provaram isso. Roberto me disse algo profundo há algumas semanas. Estávamos conversando sobre toda essa jornada, relembrando os momentos difíceis e celebrando onde chegamos. Ele disse que Larissa sempre foi uma boa pessoa no fundo, mas que às vezes pessoas boas fazem escolhas ruins quando estão confusas ou seduzidas por algo que parece melhor. Que ela não se tornou uma pessoa má, apenas se perdeu temporariamente. E que nosso papel como pais não era julgá-la permanentemente por seus piores momentos, mas ajudá-la a encontrar o caminho de volta para sua melhor versão. Achei linda essa perspectiva. Realmente, Larissa não era má. Estava perdida. E quando finalmente encontrou o caminho de volta, abraçou-o com toda a força e determinação que sempre caracterizaram sua personalidade.
Olhando para trás, vejo toda na experiência como uma jornada completa de queda e redenção, de orgulho e humildade, de perda e reencontro. Larissa levantou a voz para mim naquela ligação terrível de novembro. Disse palavras que cortaram fundo, que questionaram todo o nosso valor como pais e como pessoas. Nos rejeitou, nos descartou, nos escondeu como se fôssemos motivo de vergonha. Mas na manhã seguinte, aquela ligação não literal, mas metaforicamente na sequência dos eventos que se desenrolaram, ela engoliu as próprias palavras. Viu o mundo que havia abraçado desmoronar, revelando podridão sob o verniz de luxo. Perdeu tudo o que pensava ser importante. E na justiça da vida, não uma justiça punitiva cruel, mas uma justiça transformadora. Ela encontrou redenção. Hoje entendo que essa história nunca foi realmente sobre mim ou sobre Roberto. Foi sobre Larissa e sua própria jornada de autodescoberta. Nós fomos apenas personagens coadjuvantes em seu processo de amadurecimento e transformação. Nossa dor foi real, nossa ferida foi profunda. Mas, no final, a maior vítima de suas escolhas equivocadas foi ela mesma. Ela perdeu tempo precioso, criou feridas emocionais que levaram anos para curar, quase destruiu relações irreparáveis. A punição não veio de nós, mas das consequências naturais de suas próprias ações. E a redenção não foi concedida por nós, mas conquistada por ela através de mudança genuína, humildade sincera e trabalho duro para reconstruir o que havia quebrado. Enquanto escrevo essas reflexões em meu diário, numa noite tranquila com o som da chuva batendo no telhado, sinto paz. Uma paz que não sentia há anos. Minha filha está de volta, realmente de volta. Não apenas fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente. Nossa família está unida, mais forte por ter sobrevivido à tempestade. Em breve teremos um novo membro, uma nova geração que crescerá, ouvindo essa história e aprendendo com ela. Roberto está saudável e feliz. Eu estou em paz. E Larissa, minha preciosa Larissa, finalmente encontrou seu lugar no mundo. Não no luxo artificial que buscava, mas no amor genuíno e nos valores verdadeiros que sempre estiveram aqui, esperando que ela voltasse a enxergá-los. Essa é nossa história. Uma história de dor e redenção, de queda e ressurreição, de justiça não punitiva, mas transformadora. E, acima de tudo, uma história sobre o poder do amor incondicional e do perdão genuíno.